Gente, eu vou me apresentar e aí a gente vai começando, a gente vai aqui fazendo o aquecimento dessa nossa manhã de reflexão. Eu tô muito feliz de falar para vocês no início, né, de estar aqui hoje, e para mim é sempre um privilégio falar sobre Deus, não importa se é presencial e não importa se é pela internet. Eu acho que com o isolamento social a gente tem aprendido a usar a internet de uma forma muito melhor. Então eu tenho me sentido muito feliz quando, dentre as minhas possibilidades aqui, eu consigo fazer uma mensagem especial, conversar com alguém, tocar alguém. Então, use a internet durante essas semanas, esses dias, para fazer isso, para evangelizar, para falar sobre Deus, para conversar com as pessoas, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para evangelizar, salvar, esse é o nosso propósito. Bom, meu nome é Jennifer, alguns de vocês já sabem, né? Eu sou jornalista, trabalho com assessoria de comunicação, eu também sou professora universitária. E eu acho que é isso, né? É muito ruim quando a gente se apresenta, eu prefiro que as pessoas me apresentem, mas é isso, né? Depois vocês podem saber mais ao longo dessa mensagem aí. A gente vai começar agora, então eu quero que você, do jeitinho que você está, na sua casa, no seu sofá, com a sua família, eu quero que você, nesse momento muito especial, feche os seus olhos, porque a gente vai fazer uma oração. Para a gente começar a entrar no clima e ouvir a palavra de Deus. Então, feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja o vosso nome. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, obrigada pelo privilégio de podermos estar aqui adorando a Ti, mesmo em casa, Senhor. Mesmo longe das pessoas, nós estamos adorando a Ti. Obrigada porque o Senhor nos deu o privilégio da saúde, porque o Senhor nos deu trabalho, porque em meio às dificuldades o Senhor nos mostra que o Senhor está presente e que o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos que o Senhor abençoe essa mensagem, que nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, onde quer que estivermos. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fecharam os olhos? A gente está falando aí, o nome dela é Jennifer. Gente, meu nome é esse aí. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já se consideraram em algum momento da vida de vocês ganhadores? Vencedores? Quando vocês eram crianças, quando vocês brincavam nas ruas, quando vocês tinham seus coleguinhas, vocês eram sempre convidados para estar no time dos seus colegas, porque eles queriam jogar com você e não contra você? Quando você jogava na escola, todo mundo te queria no time para jogar futebol, vôlei, basquete, porque ninguém queria jogar contra você, porque você era um vencedor? E aí, quando você foi crescendo, foi evoluindo, foi se tornando um adolescente, você continuou sendo um vencedor, mesmo jogando videogame, jogando partidas de jogos online? Continuou sendo esse vencedor? Teve esse sentimento te perseguindo por toda a sua vida? Quando você se tornou um adulto, aí agora, né, trabalhando, já um jovem ou até um senhor, no teu trabalho, o teu chefe conta com você? Porque ele sabe que se tem um projeto importante, você precisa estar porque você é um vencedor? Sim, eu fico muito feliz de saber que sim, tem muita gente que é vencedora. Aqui, ó, Janete Guerreiro, sim, vencedores. Tem muita gente que tem esse sentimento de vencedor dentro de si. Mas é verdade que tem muita gente que não tem esse sentimento. Tem gente que se sente um perdedor. Tem gente que olha pra si e pensa assim: eu nunca conseguirei vencer. É sempre o outro que está ali. Então não se trata de mim, se trata do outro. A bênção sempre tá ali, nunca tá aqui. Tem muita gente que é assim. Tem gente também que nunca consegue comemorar as pequenas vitórias, só as grandes vitórias. Então não considera que ter uma casa, que ter um emprego, que ter um chuveiro, que ter uma cama, que ter um sofá é uma vitória. Não considera que às vezes você ganhar um elogio é uma vitória. Tem gente que só acha que vitória são coisas grandes, espetaculares que acontecem na nossa vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre o propósito de Deus para os seus filhos aqui na terra e no céu. Esse propósito traz consigo confiança para você vencer, agir e adorar. E eu vou retomar essas 3 palavras no final dessa mensagem. Esse propósito, para não ficar vago, para vocês entenderem, está completamente, diretamente relacionado ao sentimento de um vencedor. Ao sentimento que um vencedor tem, que é relacionado a todas as suas conquistas. Pense comigo, se você agora, nesse momento, procurar
alguém que você admira do mundo dos esportes, um atleta que você realmente acredita. Ou não precisa ser nem alguém que você gosta, só um cara que ganha um monte de medalhas, competições, que ganha campeonatos, um cara famoso. Eu duvido que se você disser pra ele, você não vai conseguir, você não é capaz, eu duvido que ele vai acreditar em você. Sabe por quê? Porque dentro dele há um sentimento que percorre todos os órgãos, o sangue, as veias, o corpo inteiro dele. Há um sentimento que diz pra ele que ele é um vencedor. E fora dele existe um mundo que diz que ele é um vencedor. As medalhas dizem que ele é um vencedor, a imprensa diz que é um vencedor, as pessoas, os seus fãs, todo mundo diz que é um vencedor. E sendo um vencedor, se sentindo um vencedor completamente, ele sabe que pelos treinos e pelas vitórias, ele não pode parar. E ele vai vencer. Deus precisa de pessoas vencedoras para cumprir o propósito dele. Deus precisa de pessoas que não podem e que não conseguem parar. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, eu quero te convidar, do jeitinho que você tá, para pegar a sua Bíblia. Não abra no celular, pega a sua Bíblia mesmo, a sua Bíblia física. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Romanos, capítulo 8. Eu acho que um dos capítulos e um dos livros mais impressionantes da Bíblia para mim é o livro de Romanos. É um livro que tem várias profecias, várias promessas, várias mensagens especiais para nós, nesse momento específico que estamos vivendo. E Romanos é um desses livros para mim. Grave essa mensagem, grave esse versículo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu quero que você leia agora comigo, aí da sua casa mesmo. Quero ver se vocês encontraram, né? Manda aí um sinal que vocês encontraram a passagem. Romanos, capítulo 8, versículo 37. E diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha que versículo poderoso, gente. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí tem outro versículo que, se você não achou que esse aqui é suficiente, tem outro que é Romanos, capítulo 8, ainda no capítulo 8, versículo 28, que diz assim, acompanha comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus quer fazer algo incrível na sua vida. E Ele quer fazer agora. Hoje, amanhã e depois. Deus tem um propósito na sua vida, mas eu preciso te falar que Ele não vai fazer isso sozinho. Então, se você tá aí na sua casa, sentado, não literalmente, mas figurativamente, você tá sentado numa cadeira, de braços cruzados, pedindo e esperando que Deus vá te fazer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, um bom amigo, um bom líder, uma boa chefe. Eu sinto e lamento muito te dizer que isso não vai acontecer, porque Deus não é como um gênio da lâmpada mágica. Vocês já assistiram esses desenhos, eu sei que vocês têm essa referência que o sujeito vai lá, esfrega a lâmpada, sai o gênio, você faz um pedido, senta e ele te dá o que você quer. Deus é um Deus que age em cooperação com você. Então, para tudo que você precisa e que você pede e o que você quer, Ele precisa que você também faça a sua parte. E aí alguém pode me perguntar assim, né? Eu tô com a minha amiga aqui em casa, ela tá me ouvindo. E eu gosto de interagir com pessoas, né? E vamos imaginar que algumas pessoas podem falar assim, ah, Jennifer, mas eu tenho depressão. Deus capacitou muitos profissionais para cuidar da sua doença. Deus está com as mãos estendidas para você. Deus está com as mãos na sua direção, te oferecendo a cura. Agarre nas mãos de Deus. Ah, Jennifer, mas eu não sou capaz, eu sou incapaz, eu não tenho coragem, eu não consigo, eu sou fraco. Você sabe que pode, porque eu sei que você sabe que pode, porque dentro do seu sangue, no seu DNA, corre o DNA de Cristo. E se Deus pode todas as coisas, então você também pode todas as coisas. É difícil aceitar que, às vezes, a gente tem a capacidade, mas às vezes a gente simplesmente não quer, a gente não tem o ímpeto, a gente não entende, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Mas eu quero te falar uma coisa, o foco não está no problema, não está no que você não pode fazer, está na sua resposta, na resolução do problema. Se existe uma questão, se existe uma dificuldade, Deus espera de você uma resposta. Mais uma vez,
o foco não está no problema, o foco não está na questão, o foco está na sua resposta. Como você vai responder a Deus diante das suas dificuldades? Eu vou te mostrar como isso acontece quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Eu gosto muito da história de José. É pra mim uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia. Eu acho que tem muita gente que também tem essa história como uma das preferidas da Bíblia. Às vezes não tem nada a ver com a mensagem. Eu tô falando sobre outro assunto, eu tô falando sobre um assunto que não tem relação, mas eu dou um jeito de colocar José no meio da história, que eu falo, José é incrível, eu preciso falar de José. Nem que seja uma menção a José, eu preciso fazer na minha mensagem. Só que, graças a Deus, hoje tem tudo a ver com a nossa mensagem. Porque a história de José fala sobre o propósito de Deus para os seus filhos. Fala sobre o propósito de Deus não só para os seus filhos aqui na terra, mas também no reino. Se vocês quiserem ler essa história depois na íntegra, eu vou fazer um pequeno resumo dessa história, mas vocês podem acompanhar a partir de Gênesis 37. E lá tem a história toda. O que eu posso dizer para vocês, assim, de primeira mão, é que José sabia que ele tinha um propósito. E é maravilhoso quando você sabe que você tem um propósito, ainda quando você é jovem. José, com 17 anos, ele já sabia que ele tinha um propósito. Tem gente que tá com 40 anos e não sabe qual é o propósito, com 50 anos e não sabe qual é o propósito. Então José foi um homem muito privilegiado por Deus, porque ele sabia. Como ele sabia? Ele teve um sonho. Ele sonhou que ele estava num campo e que seus irmãos, que eram representados por feixes em seu sonho, se curvaram diante dele e o adoraram. E aí ele acordou desse sonho e compartilhou esse sonho com seus irmãos, que ainda, testificaram esse compromisso dele com toda a humanidade de que ele seria alguém importante. Aí já não bastasse ele ter essa certeza que ele era um ser com propósito, um ser especial, o pai dele valida essa certeza que ele tinha, que era de que ele era o cara, e vai lá e dá uma túnica para ele, uma capa, como você queira chamar. Essa túnica simbolizava muitas coisas, que a gente pode ficar aqui falando várias horas falando sobre essa túnica, somente sobre essa túnica. Mas, a meu ver, e segundo alguns teólogos, essa túnica simplesmente era uma representação de que José era um cara muito especial. Dentre todos os filhos de Jacó, ele era o mais especial. E ainda, ele era o mais especial dentro da sua família e para o reino de Deus. Ele tinha essa consciência, os irmãos tinham essa consciência, o pai tinha essa consciência. Agora imagine como que José não se sentia. Um sentimento maravilhoso, né? Eu queria ter essa certeza que eu sou uma mulher super incrível, especial, maravilhosa, como ele pensava. Eu imagino, a minha imaginação vai longe. Eu acho que a gente tem essa imaginação para poder deliberar sobre as coisas. É o que Deus nos deu, né? É um talento. Eu imagino que José se sentia assim, eu sou o cara. Nada pode me abalar, nada pode me abater. Minha vida vai ser maravilhosa porque eu sou incrível, porque eu sou o cara. E ele tinha esse sentimento. Agora, depois que José tem um sonho, que ele entende que ele é o cara, que ele recebe uma capa do seu pai e que os irmãos mostram pra ele que sim, de alguma forma ele é diferente, coisas acontecem. Coisas terríveis acontecem com José. Desgraças acontecem com ele. Vocês sabem a história. O que acontece com ele? José é jogado num poço. E ele fica num poço. E a gente não sabe quanto tempo ele fica num poço. Mas ele fica num poço, jogado, abandonado para morrer. Depois disso, José é preso. Imaginem. Quanta coisa não acontece na vida de José. O que passa na cabeça de José, então, de um cara que era o cara, de um homem que era reconhecido pela sua família como cara e de repente se encontra num poço, numa prisão. José tinha um propósito, mas Deus não podia dar esse propósito, designar esse propósito para José sem antes dar uma lição. Gente, me diz uma coisa, como é que a gente aprende a economizar comida? Se tem pessoas aqui que de alguma forma nessa vida já precisaram economizar comida, me falem aqui. Como é que a gente aprende a economizar comida? Como que a gente aprende a racionar água? Como que a gente aprende a economizar água? Queridos, a gente aprende a racionar comida, a economizar água, passando fome, passando sede. Um dos maiores propósitos de José era economizar comida, racionar, dividir durante 7 anos para milhões de pessoas.
José, ele tinha um grande propósito. Era racionar comida durante 7 anos. Vocês imaginem que responsabilidade de alimentar milhões de pessoas por 7 anos. Como que Deus ensinou isso para ele? Como que Deus ensinou José a economizar comida, a saber o valor da comida? Jogou José no poço. Deus não te dá uma lição, Deus não te dá um propósito, Deus não te dá uma missão sem antes te fazer aprender, sem antes te dar uma lição. A gente sempre agradece a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Mas eu quero te falar que você precisa, a partir de hoje, ser grato pelas coisas que Ele não te dá, pelas coisas que Ele não faz por você. Senhor, obrigada porque o Senhor fechou aquela porta na minha cara. Senhor, obrigada porque o Senhor me livrou daquele relacionamento. Senhor, obrigada porque o Senhor me tirou daquela viagem que eu ia fazer, que eu ia me endividar, que eu podia me machucar. Agradeça a Deus pelas coisas que Ele não te dá, pelas coisas que Ele não faz por você. Porque é ali que Deus está te ensinando, que Deus está te lapidando para cumprir o seu propósito. Anota o que eu vou falar agora. Quando Deus te dá um propósito, Ele também te dá uma lição. E às vezes parece que você tá sozinho, abandonado para morrer. Você olha pro seu lado assim e parece que não tem ninguém, não tem amigos, não tem Deus, você tá sozinho. Só que a vida me mostrou, através da minha história e de outras pessoas, que quando você acha que tá sozinho, é aí que Deus está do seu lado. Porque se Deus te dá uma prova, Deus te dá um propósito, Ele está de alguma forma te lapidando, Ele está ali com você. E Ele está ali lutando com você, você não está sozinho. Agora me diz uma coisa, gente. Outro propósito da vida de José era perdoar sua família. Me diz, como que perdoa 11 irmãos que primeiro querem te matar? Porque a história na Bíblia diz, no capítulo 37, que primeiro os irmãos queriam matá-lo. Depois, Rubens conseguiu convencer os irmãos de que não deveriam matar José, e eles decidem então jogar José num poço para que a sorte acontecesse para ele ali e que a vida desse uma reviravolta. Como que você então perdoa sua família que te deixa num poço para morrer? Ele assistiu aquela cena toda, ele viveu aquela cena toda, e ele depois é confrontado, um dos seus propósitos é perdoar a sua família. A Bíblia fala e gasta muito tempo falando de como José perdoou a sua família. Como que Deus ensinou José a perdoar? Deus deixou José na prisão. Deus deixou lá na prisão abandonado. Vamos supor que ele se sentia abandonado. Durante esse tempo que ele ficou na prisão, ele podia refletir sobre solidão, sobre o valor da família, sobre o valor dos relacionamentos, como é bom estarmos em comunidade, abraçar pessoas, estar com quem a gente gosta, e de repente a gente está preso, está abandonado. Então, imaginem José nessa situação, sendo lapidado pelo Espírito Santo, Deus ensinando a ele o valor de estar com pessoas. Não é gostoso quando a gente tá com os amigos e agora no isolamento a gente tá em casa sozinha, a gente pensa como era bom estar com os amigos e daquela vez eu quis ir embora mais cedo e hoje eu tô aqui morrendo de vontade de estar com os meus amigos. Tudo o que aconteceu na vida de José foi intencional. E essa palavra tem tudo a ver com Deus. Tudo o que Deus faz é intencional. Mais uma vez, como que a gente aprende a liderar pessoas? Eu sei que tem empreendedores aqui assistindo essa live. Eu sei que tem chefes, gerentes, líderes. Meu líder tava aí, agorinha que eu vi. Como que a gente aprende a liderar pessoas? É liderando pessoas boazinhas, comprometidas, responsáveis, pessoas pontuais? É assim que a gente aprende? Só pessoas que nos obedecem, fazem o que a gente gosta? Não, gente, não é assim. Quem já liderou, por menor que for o grupo, sabe que a gente aprende a liderar quando a gente pega, assim, gente ruim mesmo. Gente processada, né? Aquelas pessoas assim, ó, que parece que não tem solução, que chega atrasado, que é irresponsável, que não entrega os jobs, não é? Que responde, que é descomprometido. É assim que a gente aprende a liderar pessoas. José tinha um grande propósito, ele foi governador do Egito. Como que Deus ensinou José a liderar? Deus deixou José na prisão e além de estar preso, Deus ainda designou para ele uma função, liderar presos. Não era liderar, assim, a sua equipe que talvez você ache que tem algum problema em outro lá, não. Não, gente, tinha criminosos. José teve que liderar criminosos, não eram homens qualquer. Deus estava ensinando José a trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Agora, se a gente olhar para essa história,
para toda essa vivência de José, a partir da ótica dele, o que será que passa na cabeça dele? Quando eu olho para Romanos, eu volto lá para Romanos, o versículo que a gente leu, Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, eu volto lá para a gente entender só uma coisinha que Deus falou aqui, que Deus ele não faz promessas mentirosas. Ontem a gente assistiu na live de ontem aqui da Catavento, a gente entendeu esse assunto. Aí diz o quê? No versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nesse versículo, Deus não está dizendo assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para a felicidade daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está dizendo isso. Aqui também não está dizendo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para a saúde daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para a alegria plena, para a motivação, para a estabilidade daqueles que amam a Deus. Deus não diz isso. Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Se for para o seu bem perder o seu emprego, então você vai perder se você colocou sua vida nas mãos de Deus. Se para o seu bem precisa você ficar rico, então Deus vai te fazer rico. Se para o seu bem, para você ser salvo, para você servir a Deus nessa terra, precisa que você perca algo muito importante ou alguém muito importante, então Deus vai tirar de você. Quanto mais cedo você entender que o controle da sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus, mais rápido você será feliz, verdadeiramente feliz. E a sua ansiedade vai ser apenas pelo céu. José, ele olhava para a vida dele e eu tenho certeza que em algum momento ele se perguntava o que está acontecendo, o que eu fiz para merecer tudo isso. E eu vou te falar o que eu acho, a minha opinião sobre o que Deus estava tentando ensinar a ele. Eu acho que Deus tentava ensinar José como se relacionar com todo tipo de gente. Desde Potifar, um homem importante, aos presidiários, aos homens que serviam o rei, aos homens que serviam ao faraó. Eu imagino que naquela situação, naquele contexto todo, Deus estava de alguma forma lapidando. Deus estava ensinando sobre humildade. José era um homem que no começo da sua história se mostra soberbo. E Deus colocou José na prisão. Vai lá aprender sobre humildade. Vai lá aprender sobre humanidade, sobre servir as pessoas. Você era servido, você recebeu uma túnica. Hoje, para o meu propósito, para a tua vida, eu preciso que você vá para a prisão. Para que você aprenda sobre as coisas do reino, sobre servir, sobre missão. Eu estou te preparando para o seu propósito. Talvez José não entendeu isso no momento. Talvez depois, ao olhar para trás, ele entende o que aconteceu com ele. Por ora, era isso que Deus estava tentando ensinar. Só que uma coisa boa de José, que é a razão pela qual eu amo José, a história de José para mim é impressionante justamente por isso, porque a cada lição que José aprendia, ele ficava mais forte pelo poder de Cristo. Amém? Tem uma pessoa que eu gosto muito, uma pregadora chamada Thalita Pereira. Ela fala uma coisa que me encanta, porque ela fala diretamente assim, para todos nós. Ela diz, lição de um erro que você não aprende, você repete. Então, José era esse cara que errava e aprendia e não repetia, ele melhorava. Eu acho que das coisas todas que acontecem na nossa vida, as incertezas todas que a gente tem na nossa vida, uma coisa eu tenho certeza, Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe como está cuidando da sua vida, como está lapidando a sua vida. Sabe, de todas as coisas que eu aprendo com a história de José, e o que eu aprendo com a minha vida, quando eu olho para trás e vejo as coisas que eu vivi, as coisas que eu já presenciei, as pessoas que eu já precisei ajudar, às vezes que já fui ajudada pelas pessoas, o que eu aprendo é que Deus é essencialmente intencional. Ele é verdadeiramente intencional. E ele é absolutamente intencional. Ele controla todas as coisas da sua vida. Eu sei que essa frase pode até parecer clichê a princípio. Mas Deus sabe todas as coisas da sua vida, portanto, e isso é fantástico, nada que acontece na sua vida pega Deus de surpresa, pega você de surpresa, mas não pega Deus de surpresa, porque Ele sabe de todas as coisas. Tudo o que aconteceu na sua vida até aqui é porque Deus está te preparando para algo maior. E esse algo maior pode até ter acontecido na sua vida, pode estar acontecendo agora, ou ainda vai acontecer, mas saiba que Deus está te preparando. Deus está te preparando para o quê? Para um propósito, para uma missão que Ele te designou aqui. Ou Deus está te preparando para o céu, que seja, se você colocou sua vida nas mãos dele, ele está te preparando, ele está te lapidando. O que diz lá em Romanos? A gente vai hoje ler bastante Romanos. Romanos, ainda no capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Quem será contra nós? Muitas pessoas serão contra nós. Mas se Deus é por nós, nós venceremos. É isso que esse versículo quer dizer pra gente. Eu tenho uma analogia pra vocês, uma analogia que eu gosto muito, uma analogia que eu faço quando eu penso em mim, quando eu penso nas pessoas, e tem a ver com a caminhada. A caminhada de cada um é a vida de cada um. E eu acho que nós temos um caminho muito longo pela frente. Todos nós temos um caminho longo a trilhar. E esse caminho não é fácil, é a nossa vida. Tem pessoas que vivem coisas extraordinárias que eu não conseguiria viver, mas essas pessoas conseguem. E esse caminho é um caminho que não tem proteção do sol. Então o sol bate na nossa pele, queima e fere a nossa pele. Os pés doem, as bolhas surgem, é praticamente insuportável continuar essa caminhada. É difícil caminhar. Quem corre, quem caminha, quem pedala, sabe? Depois de um determinado tempo, pedalando, caminhando, é quase insuportável. E você pensa que você talvez vai ter que voltar. Mas essa caminhada só tem um destino, só tem um rumo. É só ida. É um destino só. E você tá caminhando, teu corpo grita. E então você vê uma cadeira. É maravilhoso quando você tá muito tempo em pé e aí de repente você avista uma cadeira. E você tem a possibilidade de sentar. É maravilhoso. Pra mim, assim, eu imagino essa cadeira, uma cadeira super confortável. Quando você senta, ela te abraça. É assim que eu imagino. Você sabe que não deve sentar nessa cadeira. Porque essa cadeira não é uma cadeira qualquer. Essa cadeira representa todas as coisas da sua vida que não agradam a Deus. E eu não sei quais são, mas você sabe. Essa cadeira representa estabilidade, sossego, conforto. Representa as escolhas egoístas que você faz para viver a vida do seu jeito. Para viver a vida como você quer. Essa cadeira traz consigo os vícios, traz preguiça, alienação e culpa. É uma cadeira que traz culpa, porque você sabe que não devia estar sentado, mas você senta. Por quê? Você olha para o lado, seu lado direito, tá todos os seus amigos da igreja, seus amigos da catavento, seus amigos da academia, seus amigos da escola, seus amigos do trabalho. Tá todo mundo, de alguma forma, querendo sentar. Algumas pessoas já estão sentadas. Então, porque tá todo mundo nessa vida, tá todo mundo meio assim, você não tá entendendo o que tá acontecendo, você senta. Você senta na cadeira. Sentar ou caminhar é uma escolha. E agora é uma decisão tua, pensar. Qual dor é melhor suportar? A dor física de você caminhar, a exaustão? Ou a dor emocional, espiritual, de estar sentado, de estar confortável, vivendo a vida do seu jeito, fazendo as coisas que você quer? Eu vou falar uma coisa pra vocês, com muita sinceridade, abrindo meu coração pra vocês. Eu já sentei numa cadeira dessas. E já fiquei sentada numa cadeira dessas muito mais tempo do que eu gostaria. E eu sei que tem gente aqui assistindo, tem gente que chegou agora, tem gente que já está sentado nessa cadeira, tem gente que nesse momento está pensando, meu Deus, como eu levanto, como eu volto a ser quem eu era, como eu vou partir para a missão, como eu vou ser um servo de Deus, como eu levanto essa cadeira. Tem gente que está sentado nessa cadeira e sabe que está sentado. Então, se você sabe que está sentado numa cadeira que te faz viver a vida do seu jeito, então o que eu vou falar agora é para você. Quando eu me sentei nessa cadeira e eu percebi que eu estava nessa cadeira, pela graça de Deus eu percebi que eu estava nessa cadeira, eu vou te contar o que eu fiz, porque você pode fazer isso também. Eu simplesmente orei e falei, Senhor, me tira dessa cadeira, me puxa dessa cadeira, me empurra, me faça sair daqui. Me tira dessa situação extremamente confortável, dessa vida que eu não queria, que eu nunca imaginei viver. Me tira dessa cadeira. E sabem o que Deus fez? Sabe o que Deus fez para me tirar dessa cadeira? Amigos, Deus quebrou a cadeira. Deus meteu o pé na cadeira, eu caí. E eu caí. E não foi uma queda confortável. Não foi uma queda tranquila. E muito menos fácil de levantar. E eu fiquei por muito tempo caída no chão. No chão, a gente fica muito mais perto de Deus. Por incrível que pareça. Tem muita gente que não, mas tem muita gente que sim. No chão, eu me ajoelhei e eu orei ao Senhor e falei, Deus, me levanta, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja.
Às vezes, a gente espera por uma vida maravilhosa, incrível, viver uma vida como o José viveu, por exemplo. Sabe? Ser um dia um grande nome na sociedade. Nem sempre é isso que Deus está esperando, é o que Deus planejou para você. Deus às vezes quer que você trabalhe nos bastidores. Sabe? E eu olhei para trás e falei, Senhor, essa vida que o Senhor planejou para mim, eu quero essa vida, então me levanta. E eu fiz a minha parte e levantei. E levantando, eu fui tirando de mim todas as coisas que me impediam de seguir. Eu fui levantando e tirando todas as coisas que me faziam sentar nessa cadeira. Nessa cadeira que me faz viver a vida do meu jeito. Às vezes, gente, sinceramente, eu acho que eu tô na cadeira. Às vezes eu paro assim, eu falo, Senhor, as coisas parecem que estão muito sob controle, parece que as coisas estão dando certo. Será que eu tô na cadeira? Eu fico meio assim, pensativa sobre isso. Mas eu já faço uma oração e falo, Senhor, se eu estiver na cadeira, então que o Senhor quebre essa cadeira de novo, mas que o Senhor me ajude a levantar. E que eu continue caminhando sem parar até eu chegar no céu. Porque essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Não vai ser fácil. Deus não prometeu isso, Romanos 8, 28. Deus não está dizendo para você que a sua jornada vai ser fácil. Deus está dizendo para você que Ele vai estar com você. E é isso que importa. Você cair, Ele vai te levantar. Porque se você cair de joelhos, você vai pedir para Deus, me levanta, eu sou teu servo e eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Eu quero que vocês não se esqueçam dessa pergunta. Não é a pergunta mais importante que eu vou fazer nessa manhã, mas é uma das perguntas mais importantes. Eu preciso te perguntar, você sabe qual é o seu caminho? Você sabe como deve ser a sua caminhada? Eu não vim aqui para te falar quais são as coisas que você tem que fazer para chegar no céu. Eu não sou coach de salvação. Não sei se existe alguém assim. Eu não vim aqui te dar uma lista com 7 itens de coisas que você precisa fazer para chegar até o céu. Eu só vim aqui para te lembrar, caso você já tenha esquecido, que na sua lista de prioridades, o céu é a mais importante. Que no seu planejamento de vida, o foco é o céu. Eu vim aqui para te lembrar que a coisa mais importante para você fazer nesta vida é amar as pessoas. E amar as pessoas é levá-las ao céu com você. Então, se você acha que essa sua jornada é uma jornada individual, você está certo, mas não é só isso. É também pegar todo mundo que você puder, que couber no seu braço e levar para o céu com você. Essa jornada não é uma jornada simples, mas Deus está hoje perto de te fazer a pergunta mais importante da sua vida. Não existe outra pergunta. Eu quero que você, nesse momento, se tiver acontecendo alguma coisa na sua casa, que você pare e preste atenção no que eu vou te perguntar agora. Deus quer saber se Ele pode contar com você. Ele quer saber agora se Ele pode contar com você. Mas eu quero, antes de você responder essa pergunta, eu quero que você pense numa coisa muito importante. Porque dependendo da sua resposta, sua vida vai mudar para sempre, sua vida não vai ser a mesma. Se você topar viver uma vida com Deus, você tem que saber que muitas pessoas vão tentar te parar. E que talvez em algum momento você até pare. Mas você tem que saber que vai ser difícil. E que a partir do momento que você aceitar viver essa vida com Deus, coisas vão acontecer, como aconteceram com José. Coisas vão acontecer na sua vida. E eu não sei se vão ser coisas boas, se vão ser coisas ruins, mas coisas vão acontecer. Você sabe agora que se Deus te der um propósito, se Deus te designou para uma missão, você vai ter uma lição. Talvez você está passando por essa lição agora, talvez você vai passar mais pra frente, talvez você já passou, você entende o que eu tô falando, mas se Deus te deu um propósito, Ele vai te preparar para esse propósito. E talvez não vai ser fácil. Então preste atenção antes de você responder essa pergunta. Olha para a história de José, Davi, olha para Moisés, Sansão, Ruth, Raabe. Olhe para todas essas mulheres. Eles aceitaram o chamado de Deus para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E eles não tiveram uma vida fácil, mas eles tiveram a glória de Deus. Eles foram grandemente glorificados. Eu quero que vocês, neste momento, voltem para Romanos, capítulo 8, versículo 30, e diz assim lá: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes
a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que Deus te promete. Deus te promete que Ele vai estar do seu lado, que Ele vai fazer a justiça e que Ele vai te glorificar. Esse é o convite para o chamado dele. Deus não está te convidando para viver uma vida confortável. Deus não está te convidando para viver uma vida 100% feliz e estável. Deus está te convidando hoje, neste momento, para viver uma vida segundo o propósito dele, para cumprir a missão dele, para cumprir o plano de salvação dele. O plano de salvação dele inclui você. Então, agora eu vou te fazer a pergunta mais importante dessa manhã e eu quero que você responda aqui nos comentários. Deus pode contar com você? Hoje, a partir de agora, Deus pode contar com você para o propósito dele nesta terra e para o céu? Então responde aqui nos comentários. Sim, responda aí nos comentários. Deus pode contar comigo. Eu quero ver vocês respondendo, amigos. Lembra que eu falei no início para vocês sobre um propósito do reino de Deus? Que traz confiança para vencer, agir e adorar? Eu quero que você lembre muito bem disso, depois de você ouvir sobre José, ouvir as promessas de Romanos e aceitar o convite de Deus. Confie que você é um vencedor, que não importa as circunstâncias, as comparações, não importa a sua vida, o que você já viveu, as coisas difíceis que você já passou, você é um vencedor e não importa quem diga o contrário. Você é um vencedor. Confie que você pode agir. Confie que você pode tomar as decisões certas, que Deus te deu sabedoria para você agir, para você viver a sua vida segundo o propósito de Deus, para você cumprir aquilo que Ele designou para você fazer. Confie que Deus ouve a sua adoração, que os seus pedidos, que a sua oração, que a sua prece chega nos céus. Confie que o seu relacionamento com Deus não é um relacionamento qualquer que pode quebrar, que pode falhar. Confie que seu relacionamento é sólido, é estável, que Deus te ouve, que Deus te responde e que não é uma relação apenas de pedir e receber, é uma relação de troca, em que você está em constante comunicação com Deus. Eu tô vendo aqui, ó, e meu coração tá cheio de gratidão, porque eu estou vendo tantas pessoas dizendo sim, sim, Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo. Gabriel, Monize, Marcela, Anderson, André, Laís, todo mundo dizendo sim, Gisele, Amanda, todo mundo diz, a Karen, sim, Deus pode contar comigo. Então Deus pode contar com você e saiba que a partir de hoje coisas vão acontecer na sua vida e que essas coisas que vão acontecer na sua vida vão te fazer com certeza um novo passageiro para o céu. E nós vamos nos encontrar lá, eu tenho certeza disso, eu tenho fé que o céu vai ser a nossa casa. Eu posso orar por você agora? Quero dividir com você uma oração especial agora, antes de encerrarmos, e dizer para você que foi um prazer enorme compartilhar com você o chamado que Deus fez para mim e o chamado que Deus fez para muitas outras pessoas. Esse é o teu chamado e esse é o teu propósito. Quando essa live acabar, compartilhe com seus amigos essa mensagem. Eu vou deixar um resumo também para que você possa anotar essas frases importantes e não se esquecer jamais que Deus conta com você. Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja o vosso nome. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos convidou para fazer parte da tua missão, que é a missão mais importante. Não existe nada mais importante que esse propósito, Senhor. Não existe nenhum trabalho, não existe carro, não existe viagem, não existe roupa, não existe nada mais importante do que o seu propósito. É tudo o que nós temos e esse é o nosso foco, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos convidou para fazer parte dessa vida que o Senhor nos ofereceu. Senhor, obrigada pelo privilégio de estarmos ouvindo a tua palavra, de podermos compartilhar sobre o seu amor. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, que assistiu essa live. Quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor possa intervir, Senhor, nas dificuldades financeiras, na saúde das pessoas que estão precisando da cura, que o Senhor possa fortalecer os relacionamentos que estão trincados, quebrados, que o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Quero pedir que o Senhor interceda por cada família que está aqui hoje, Senhor, que as tuas bênçãos encham a nossa vida e que nós possamos compartilhar do seu amor. Nós estamos prontos para viver essa vida de propósito contigo. Nós entregamos nossa vida e nosso coração em tuas mãos. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém.